Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Eu peço que abram suas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 20, no capítulo 2, do verso 22 ao verso 24. Hoje nós estamos na terceira mensagem de conselhos, ou dos conselhos de Pedro aos escravos cristãos. Então, quem está chegando agora, Pedro dedicou um pouco da sua epístola, da sua carta, a encorajar os escravos que eram cristãos. Eles tinham se convertido a Cristo, eles tinham entregado as suas almas a Jesus, porém eles continuavam sendo escravos aqui. Eles eram de fato propriedades de homens, eles pertenciam a homens, sim. Muitos se converteram já sendo escravos, se não todos aqui. Eles se converteram sendo escravos. Jesus resgatou a alma deles, perdoou os pecados, prometeu a vida eterna a eles, que um dia vai ser consumada. Eles já estão na glória, obviamente, né? Essa carta tem 2000 anos. Porém, nessa época aqui, eles continuavam como escravos. E Pedro precisava encorajar eles, Pedro precisava ensinar sobre a vida espiritual de Jesus a eles, ou melhor, os exemplos da vida de Jesus a eles, para que esses irmãos fossem encorajados a continuarem vivendo, ainda que sendo escravos. Então, o nosso apóstolo Pedro vai dedicar essa parte a encorajar esses irmãos, e hoje nós estamos, como eu disse, na terceira mensagem, é a penúltima mensagem dos conselhos de Pedro aos escravos. Então nós vamos ler aqui do verso 22 ao verso 24, que diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui, meus irmãos, Pedro já tinha dito a eles a suportarem o sofrimento por terem feito aquilo que é bom. Porém, Pedro já tinha também alertado: se vocês sofrem açoites, se vocês apanham, se vocês sofrem porque praticaram o mal, o que há de bom nisso? O que há de justo nisso? Ou seja, não há beleza nisso. Vocês não sofreram para a glória de Deus, mas vocês sofreram porque praticaram o mal, ou porque roubaram, ou porque agrediram alguém. Então Pedro diz para eles que não faz sentido sofrer por fazer o mal. Mas Pedro ele disse também: mas se vocês sofrem por fazer o bem, isso é louvável diante de Deus. Então Pedro sabe que provavelmente esses irmãos aqui estão sofrendo. Alguns estão sendo açoitados pelos seus senhores, né, os senhores de escravos, mas estão sofrendo por fazerem o bem, não fizeram nada demais. Ou estão sofrendo por serem cristãos, estão sofrendo por terem um bom caráter, muitas das vezes, sofrendo no geral por fazerem o bem. Então Pedro ele precisa encorajar esses irmãos a continuarem servindo a Deus, porque os atos deles estão sendo atos agradáveis a Deus. Então Pedro diz aqui no verso 21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então Pedro ele vai encorajar esses irmãos, dando aqui uma biografia, né, mostrando a vida de Cristo para eles, como Cristo sofreu também injustamente, como Cristo sofreu pelos pecados deles. Então Pedro, na verdade, ele quer mostrar Cristo para esses escravos aqui e mostrar que o Senhor dos Senhores também sofreu, que o Senhor dos Senhores sofreu injustamente também, que Cristo ele sofreu por praticar o bem. Então, no verso 22, Pedro aqui ele cita o texto de Isaías 53, no verso 9, para mostrar quem era Cristo, quem era ele de fato. Ou seja, ninguém nesse mundo se comparava a Cristo, ninguém era como ele, ninguém era como ele. Então por isso que Pedro ele cita um texto da Escritura, do Antigo Testamento aqui,
Porém, mesmo Pedro citando esse texto aqui, a gente sabe que Pedro ele conviveu com Cristo. Ele era a própria testemunha. Pedro era uma testemunha viva de que esse texto de Isaías era um texto verdadeiro. E esse texto, como eu disse, Isaías 53, 9, diz assim no verso 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então Isaías, muitos anos antes, milhares ou centenas de anos antes de Cristo, já profetizou acerca dele, que ele não teria pecado e que engano algum haveria em seus lábios. Pedro cita esse texto aqui, mas a gente sabe que Pedro ele conviveu com Cristo, ele viu isso, ele constatou que em Cristo não tinha pecado. Basta a gente conviver com uma pessoa, com um ser humano, basta a gente conviver às vezes 5 minutos, 10 minutos, às vezes 1 minuto, e a gente detecta que há um pecador ali. Né? Detecta, que eu digo assim, a gente constata literalmente que há um pecador ali. Mas Pedro conviveu com Cristo durante anos, mais ou menos uns 3 anos convivendo, e ele foi testemunha de que não havia pecado em Cristo. Aquilo foi o bastante para Pedro. Mas as Escrituras já testemunhavam a respeito dele. Então Pedro diz que ele não tinha pecado. Primeiro, ele sofria de maneira imerecida, ele sofria injustamente, não tendo pecado algum. É isso que Pedro quer mostrar para esses escravos. Eles estão sofrendo, mas a gente sabe que eles são pecadores. Mas ainda que eles sofram fazendo bem, não tem como se comparar a Cristo, porque Cristo sofreu não tendo um pecado sequer. Isso é o exemplo maior. Porém, a gente sabe que Cristo ele sofreu de verdade, ele sentiu as dores do sofrimento e ele sabia que ele estava sofrendo mesmo sendo alguém sem mancha, sem mácula, sem pecado. Pedro também diz, né, óbvio, citando Isaías aqui, que não tinha engano nos lábios de Cristo. Alguns teólogos, quando eles olham para esse texto aqui, eles veem aqui Pedro dando um exemplo de que em Cristo não havia falso testemunho, ele não usava os lábios para dar falso testemunho de outros, ele não usava os lábios para caluniar os seus opressores, ele não fazia isso. Porque no lábio de Cristo não havia mal algum, não havia engano. Pedro nunca testemunhou isso. Tá? É óbvio que Pedro ouviu Cristo usar palavras duras contra os fariseus, né? Mas era cara a cara. Era para livrar a alma de outros. Aqui Pedro ouviu isso dos lábios de Cristo, mas ele não ouviu dos lábios de Cristo ele falar nada pelas costas de outras pessoas. Pedro não ouviu Cristo difamar, Pedro não ouviu Cristo fazer fofoca, Pedro não ouviu de Cristo um discurso maligno, nunca. Nenhum discurso contraditório, nunca. Né? Isso, alguns teólogos acreditam que Pedro estava usando um exemplo aqui para que aqueles escravos também não usassem os seus lábios para falar mal dos seus senhores pelas costas, para dar falso testemunho deles, para caluniar, para fofocar. Então, aqui Pedro está mostrando o maior exemplo, né, que é Cristo. Está mostrando aqui, olha como seu Senhor agia. Não há nada mais grandioso, não há nada mais belo para a gente, para os servos de Jesus, do que testemunhar de que o nosso Senhor, de fato, ele era alguém íntegro. A gente olha e vê a vida dele e diz assim, ali existia assim, alguém que de fato era íntegro, que não era pecaminoso, que não usava os seus lábios para destruir, para dar falso testemunho. Ele não fazia isso. Então Pedro está mostrando, citando Isaías, olha aqui o exemplo de vocês. Pedro está mostrando as escrituras para esses escravos. Olhem aqui as escrituras. Olha o exemplo para vocês aqui. Eu sei que a vida de vocês não é uma vida fácil. Eu sei que a vida de vocês é uma vida difícil, mas olha a vida de Cristo que não tinha um pecado sequer. Eu estou mostrando para vocês que tem pessoas que sofrem, mas não estão sofrendo porque cometeram algum pecado, porque o próprio Cristo é exemplo disso. Que nem todo sofrimento vem por causa de pecado, por causa de mancha, por causa de mácula. Porque Cristo não tinha pecado algum, não tinha engano na boca dele e ele sofreu. Entende? Então sofram, mas sofram fazendo bem, porque vocês estão imitando a Cristo.
Isso basta a vocês porque isso é digno diante de Deus. Então é por isso que ele cita a Escritura aqui. Ele cita aqui também, ele diz aqui no verso 23, quando insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, mais uma vez, Pedro está apresentando Cristo como exemplo. Ou seja, quando ele era insultado, Pedro ele viu isso. Pedro viu Cristo sendo insultado. Várias vezes isso aconteceu. Mas Pedro também observou que ele não revidava. Que ele era insultado e não revidava, ele não pagava com a mesma moeda. O que seria isso? Se alguém me insulta, eu insulto de volta. Se alguém me calunia, eu calunio de volta. Pedro não via isso em Cristo. Então, todas as vezes que Cristo ele era caluniado, ele não caluniava de volta. Todas as vezes que ele era difamado, ele não difamava de volta. O que ele fazia era falar a verdade sobre as pessoas. Quando ele dizia que os fariseus eram raças de víboras, ali ele não estava difamando, não. Ele estava constatando, ele estava mostrando, ali tem veneno. Ali tem pessoas que são filhas do diabo. Isso não é calúnia, isso não é difamação. Ele está apontando e está dizendo, ali tem veneno, ali não é remédio. Cuidado com os fariseus. Então, quando Cristo ele falava assim, ele estava falando a verdade, mas em nenhum momento você vê Cristo dando um falso testemunho deles. Você vê Cristo revidando com a mesma moeda. Isso não acontecia, ele não fazia isso. É mais um conselho aos escravos. Os escravos estão lendo isso aqui, eles estão entendendo, eles estão aprendendo. Os meus senhores estão me insultando, mas eu não vou insultá-los, eu não vou fazer, eu não vou pagar na mesma moeda. E Pedro continua, quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Ou seja, ele sofria como um cordeiro mudo. Entende? Ele sofria, ele apanhava. Um exemplo disso na Escritura está em Mateus 26. A gente tem um relato aqui, um relato vivo de Mateus 26. O próprio Mateus testemunhando de Cristo. Mateus 26, aqui no versículo 62, diz assim: Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Ou seja, o sumo sacerdote aqui está mal intencionado. Ele quer que Cristo diga que é o Filho de Deus para acusar Cristo de blasfêmia. Para dizer, você é um blasfemo, você está blasfemando. Então, no verso 64, ele diz: Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Cristo disse para o sumo sacerdote: um dia vocês vão ver o Filho do Homem do lado de Deus, à destra de Deus, assentado à destra do Todo-Poderoso. Então, no verso 65, está escrito: Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: Blasfemou. Porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Olha o que eles fizeram com Cristo. Aqui ele está sofrendo pela justiça. Ele está sofrendo por falar a verdade. Ele está sofrendo por cumprir o seu propósito. Isso é importante frisar. Porque a gente não pode confundir, gente, o que Pedro está ensinando acerca do testemunho de Jesus. A gente não pode confundir isso. O que Pedro está ensinando aos escravos acerca do testemunho de Jesus e colocando Jesus como exemplo. A gente não pode confundir isso como covardia, como frouxidão, entende? Não é um chamado a ser frouxo, não é isso. Cristo está sofrendo por um propósito aqui. Aqueles escravos também, eles precisavam agir diferente, eles precisavam servir agora como um cristão, entende? Tem um propósito nisso tudo. Sofrer por fazer o bem. Era um sofrimento direto, era um insulto direto, entende? Não é um chamado à frouxidão nem à covardia. Quando Cristo aqui ficou em silêncio, quando ele não revidou, não era que ele era um covarde aqui. Ele sabia que estava sofrendo pela justiça. Esse sofrimento tinha um propósito. Então, a gente sabe que eles acusaram Cristo de blasfemo,
né? E disseram, ele é réu de morte. Então olha o verso 67. Alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas. E diziam, profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Eles sabiam aqui do testemunho que Jesus ele era profeta, ele era um grande profeta em Israel. Isso era constatado, né? Todo mundo sabia que ele era um grande profeta. O difícil era admitir que ele era o filho de Deus, né? Ser um grande profeta não era pecado. O pecado para eles aqui é Cristo se colocar como filho do Deus vivo. Então para eles isso era uma blasfêmia. Então eles começaram a surrar Cristo, a bater Cristo, e ele não revidou. Em nenhum momento ele revidou aqui. Porque ele estava apanhando, ele estava sofrendo por falar a verdade. Ele estava sofrendo pelo evangelho, ele estava sofrendo pela justiça, e então ele não revidava. Isso não era e não é um chamado à frouxidão. Então eles zombavam aqui. Já que você é profeta, profetize. Quem foi que lhe bateu? Provavelmente eles davam tapas covardes em Cristo, tapa por trás e diziam, adivinhem, quem foi que te bateu, já que você é um profeta? E Cristo aqui em nenhum momento revidou o tapa. Em nenhum momento ele combateu. E é importante eu frisar isso sobre a frouxidão, porque quando Cristo ele precisou reagir, ele reagiu. Mas a gente sabe que ele reagiu quando transformaram a casa de oração, o templo de Deus em comércio. A gente sabe que ali ele entrou de maneira furiosa. A gente viu a ira do Cristo ali expulsando aqueles homens, empurrando, até mesmo batendo, expulsando aqueles homens do templo, porque eles estavam transformando a casa de oração em um mercado ali. Então eles puderam ver a ira do Cristo. O que eu posso até dizer aqui, eles viram a ira do manso. Eles viram a ira daquele que era amoroso. Então Cristo não era covarde, não. A gente não pode confundir isso. Porque muitos leem esse texto e dizem assim, o cristão é alguém covarde. A gente não pode fechar os olhos para a injustiça. Então a gente precisa colocar tudo dentro do contexto aqui. Jesus estava sofrendo diretamente, era um ataque direto a ele. Não era um ataque a uma criança de 5 anos. Cristo não estava presenciando ali uma criança de 5 anos sendo espancada por homens maus. Provavelmente Cristo interferiria naquilo ali. Provavelmente ele iria tomar aquela criança das mãos daqueles homens ali e, se fosse possível, até esmurrar. Talvez isso pode até chocar você, né? Pode até chocar você. Mas Cristo não veria essa injustiça. Cristo não veria uma criança sendo estuprada por 3 homens e ficaria quieto. Ele nem precisava esmurrar. Com uma palavra ele faria aqueles homens ali morrerem. A gente sabe disso. Eu já usei o exemplo, a maneira como ele fez aquela figueira murchar com apenas uma fala. Entende? Cristo não era um covarde. Cristo não iria admitir uma mulher ser estuprada por vários homens, sendo que ele chegou na cena. Então não é um chamado à covardia. O cristão não é alguém covarde que presencia o mal e fica quieto. Não é isso. Isso era um ataque direto a ele. Era um ataque direto às verdades que ele pregava. As verdades que ele ensinava ao povo. Fazia parte de um propósito. Então devemos colocar tudo dentro de um contexto. Pedro está escrevendo aqui aos irmãos que eram escravos. Eles eram propriedades daqueles homens. Aqueles homens compraram. Então, de alguma forma, aqueles escravos cristãos, eles sim pertenciam totalmente àqueles senhores. E talvez se eles fossem insultar de volta, talvez se eles fossem se rebelar, o sofrimento sobre eles seria muito maior. Eles não tinham força suficiente para encarar aqueles senhores, fora que eles eram amparados também pelo governo a terem escravos. Alguns poderiam até matar os seus escravos. Entende? Então está tudo dentro de um contexto aqui. Tudo dentro de um contexto. Então não é um chamado à covardia, não é um chamado à frouxidão. O cristão não é alguém frouxo, não é alguém frouxo
Tá? Então, se você é cristão por exemplo, um ladrão invade a sua casa, então você diz assim, eu não vou reagir porque eu aprendi, né, com o pastor Leonardo, eu aprendi com Pedro, que a gente não pode revidar porque Cristo não revidava. Não é isso, gente, está tudo dentro de um contexto. Se um homem invade a sua casa para fazer mal aos seus filhos e à sua esposa, você como homem, como chefe daquela casa, tem o dever de proteger a sua esposa e os seus filhos usando a força, mostrando que é homem e homem de Deus em defender o seu lar. Então cuidado para quando você lê as escrituras e achar, isso aqui é um chamado à covardia. Não é um chamado à covardia. Defenda as crianças, defendam as mulheres. Tá bem? Então isso é importante. Agora, se você sofre pelo evangelho, se você está sofrendo pelo evangelho, tá? Isso é bom diante de Deus. A gente vê homens que já... Fora que a gente vê Paulo até fugindo, né? Isso é importante frisar. Se é pelo evangelho, então eu nem fujo. Como não? Eles fugiram. Paulo fugia. Mas chegou uma hora que Paulo foi pego. Depois que ele foi pego, ele não ia negar que servia a Jesus. Então até fugir é válido. Então se há uma grande perseguição aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a gente pode fugir. O próprio Jesus ensinou a fugir. Agora, se a gente é pego, né? Se a gente é preso, fala assim, se você negar Jesus Cristo, a gente solta vocês. Aí é uma outra história. A gente iria sofrer pelo nome do Senhor com a graça de Deus. Deus nos dando graça. A gente ia permanecer firme dizendo, eu não nego. Eu permaneço do lado dele. Tá bem? Então a gente não pode aqui confundir os textos, tá? Mas eu não vou falar, não é uma pregação sobre covardia e nem sobre coragem, tá? Eu estou apenas expondo aqui e foi importante eu abrir esse parênteses aqui para você, cristão, não achar que Cristo quer que você seja um covardão, um frouxo. Não é isso, não é isso. O sofrimento de Cristo foi pelo Evangelho, pela justiça. Esses irmãos estavam sofrendo porque eram escravos. Eles sofriam insultos. Os seus senhores insultavam eles. Eles tinham poder até mesmo de açoitar esses homens. Eles não tinham como, não tinham nem força, né, para revidar. E os senhores de escravo eram amparados até mesmo pelo governo. Isso era normal, tá bom? Naquela época. Então, a gente segue aqui. Fora que tem aqui um adendo aqui no versículo 23, que dizia que Jesus ele não revidava, ele não fazia ameaças, porém, a parte B do verso 23 diz, mas entregava-se aquele que julga com justiça. Que julga com justiça. Tem aqui ainda uma outra parte. Jesus ele ficou em silêncio diante do sumo sacerdote, que era uma autoridade. Ele ficou em silêncio ali também, em alguns momentos, diante de Pilatos, que era uma autoridade. Ele tomou um tapa na cara desses homens que estavam debaixo de uma autoridade ali. E Jesus, de alguma forma, virou réu ali. Ele se sujeitou a isso tudo. Porém, ele sabia, ele se entregava a Deus. Em que sentido ele se entregava a Deus? Porque ele sabia que Deus iria aplicar a justiça. A gente vê em João 17 a oração de Jesus é assim, Pai justo, Pai justo. Né? Ele sabe que Deus é justo. Então Pedro está dizendo, Jesus se entregava àquele que era justo, aquele que julgava com justiça. Ele sabe que a vingança pertence ao Pai. A vingança naquele momento pertencia a Deus. O dia da vingança de Deus iria chegar. Jesus sabia que ele estava diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos, mas que um dia o sumo sacerdote e também Pilatos estariam diante de Deus. A gente tem um texto aqui de Paulo, em Romanos, no capítulo 2, que ele deixa isso bem claro aqui. Em Romanos, no capítulo 12, Paulo diz assim, no verso 17, não retribua ninguém mal por mal. Não retribua. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus ele vai se vingar dos atos maus, não dos atos, mas das pessoas, né? As pessoas que fazem o mal, as pessoas que estão atacando até mesmo a igreja, as pessoas que atacam os indefesos, aqueles que oprimem, Deus vai se vingar deles. Paulo está dizendo aqui que a vingança pertence a Deus. E algumas pessoas se chocam, Deus vai se vingar? Como não?
Como ele não vai se vingar? E a vingança de Deus é uma vingança justa. Não há injustiça em Deus. Vai ficar claro que o dia da vingança dele é um dia da vingança justa. Então as pessoas se ofendem às vezes quando leem essas partes nas escrituras aqui. Mas eu quero citar aqui John MacArthur, que diz o seguinte: nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, então deixe que ofenda. As pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus. Deixem que se ofendam por um momento. Né? Então, deixem que se ofendam. Eles praticam o mal o tempo todo, ofendem a Deus o tempo todo. Quando descobrem que Deus é justo, e Jesus se entregava à justiça de Deus, sabendo que ele iria aplicar a justiça. Quando eles descobrem isso, eles discordam. Eles acham que Deus não pode, não tem o direito, né, de ser justo, de julgar, de se vingar. A justiça pertence a Deus. Por que isso? Porque o ser humano, quando ele se vinga, ele está cheio de mazelas também. Ele está cheio de pecado no coração. A vingança do ser humano é misturada pelo caos do pecado do coração dele. A vingança do ser humano está misturada ali com ira. A vingança do ser humano está misturada com uma ira, às vezes, injusta. Então o ser humano não pode se vingar, porque ele vai estar cometendo muitas injustiças junto da sua vingança. A vingança do ser humano, ela é misturada. A vingança de Deus não, ela é pura, ela é santa, ela é justa. Né? Então a Escritura faz isso. Jesus se entregava a Deus que julgava com justiça. Então ele sabia, ele permanecia ali, não revidava aos tapas, ele sabia que Deus estava olhando. Isso aqui talvez choca você, que às vezes tem uma vida boa, confortável. Mas e esses escravos aqui que sofriam açoites dos seus senhores por fazerem o bem? Como fica? Como fica aquelas pessoas que sofriam na mão do Hitler, que estavam no campo de concentração? Como você queria que fossem as orações deles? Como você queria que eles clamassem ou chamassem por Deus naquele momento? Estavam diante do sofrimento. Como seria a sua oração se você estivesse, por exemplo, num campo, junto com um monte de muçulmanos, junto com um monte, né, de gente ali estuprando as suas esposas, estuprando seus filhos, você amarrado? Como você clamaria a Deus? Você pediria pelo que ali? Você clamaria por justiça. Você clamaria por Deus para que Deus, né, intervisse naquilo ali. Caso não houvesse uma intervenção direta de Deus ali, você esperaria, como as almas de Apocalipse do capítulo 6, que a justiça de Deus um dia viesse sobre essas pessoas. Entende? Se fosse o seu filho ali. Então a gente se coloca dentro desses contextos. Pedro também mostra para eles que todos os atos estão debaixo dos olhos de Deus aqui. E como Jesus se entregava àquele que julga com justiça, esses irmãos também precisariam confiar no Deus justo. Então no verso 24, Pedro diz assim, é o último verso da nossa exposição. Tem muita coisa a ser falada sobre essas coisas, muita coisa. Mas vamos lá, o verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então aqui Pedro, ele apresenta Jesus como exemplo, mas tem alguns elementos aqui. Alguns elementos que mostram que Jesus não era apenas um exemplo a ser seguido, mas que Jesus estava cumprindo também um propósito. Ele precisava ser justo, é óbvio, mas ele precisava ser justo, sem pecado, por causa de um propósito também. Primeiro que ele não podia, né? Tem uma discussão teológica envolvendo isso, né? Mas ele não podia pecar, não tinha como ele pecar. Ele não pecou, ponto final, ele não pecou, não tinha um pecado nele. Mas Jesus estava ali não apenas para ser um bom mestre, não apenas para ser um bom Senhor, mas ele estava ali, o propósito dele era morrer pelos pecadores. Era uma morte que iria redimir as suas criaturas do inferno, dos seus pecados. Ele estava ali para salvar homens, porque ele amava. A morte de Cristo foi uma morte redentora. Então ele não era apenas um exemplo, aqui Pedro deixa elementos claros. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Olha, ele levou os nossos pecados. Aquela morte não foi uma morte exemplar somente. Tá bem? Ele está mostrando aqui, óbvio, para os escravos, olha, ele sofreu no lugar de vocês, ele morreu injustamente, mas tem elementos aqui em Pedro. Ou seja, ele levou os pecados de vocês, ele sofreu sem ter pecados, porém o sofrimento deles foi por vocês.
Ele levou os pecados de vocês, ele redimiu vocês dos seus pecados, das suas mazelas. Agora vocês têm livre acesso a Deus por causa da morte de Cristo. Ele não era apenas um exemplo. Eu lembro uma vez, numa reunião de oração numa determinada igreja, há muitos anos atrás, eu lembro que eu ouvi uma mulher falando naquela reunião de oração, uma mulher que disse assim: ainda que nada disso fosse verdade, ainda que nada disso fosse verdade, é uma filosofia de vida maravilhosa e essa filosofia de vida tem que ser seguida. Eu olhei aquilo ali e aquilo ali ficou na minha mente, né? Nunca mais saiu da minha mente, ao ponto de eu lembrar hoje disso aqui. Eu testemunhei aquilo. Eu penso assim, não, ainda que aquilo não fosse verdade, ainda que não seja verdadeiro, é uma filosofia de vida maravilhosa. Gente, se não for verdade, a gente vai morrer em nossos pecados. Se isso não for verdade, a gente está condenado a um vazio existencial. Não há propósito, então, na nossa existência. A gente está fadado à morte sempre. Quem vai vencer a morte? Quem venceu a morte? Então o ser humano vai viver assim, a vida não tem propósito algum. Não tem como existir uma filosofia de vida maravilhosa se Jesus não morreu pelos nossos pecados. Essa filosofia de vida maravilhosa não existe. Entende? Se isso não for verdade, não existe maravilha, não existe nada de belo nessa vida. Não tem como você olhar para nenhum ato de bondade, não tem como você olhar para uma criança com olhos de amor, cuidar dela, educar ela, se isso não for verdadeiro. Entende? Só há sentido em viver, só há sentido em existir se há uma esperança de que os nossos pecados foram perdoados e se a gente vai viver um dia com Deus, com Cristo, com o nosso Criador, da onde a gente saiu. Então esse negócio de filosofia de vida maravilhosa, que Jesus foi um grande exemplo, ainda que ele não tenha morrido pelos nossos pecados, ainda que ele não tenha sido Deus, entende? Não faz sentido nada disso. Né? Não tem essa filosofia de vida maravilhosa. Ou Cristo morreu pelos nossos pecados, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, nos fez entrar no reino dele, nos fez viver com Deus de verdade, nos justificou para sempre, de toda a eternidade, e nada vai nos tirar das mãos de Cristo, ou não faz sentido viver. Tá entendendo? Então Jesus não era apenas um grande exemplo a ser seguido, gente. Porque se a gente está fadado à morte, para que viver fazendo bem? Se tudo vai acabar em morte. Só faz sentido viver fazendo bem. Só há sentido viver e fazer o bem se de fato é para a glória de Deus. Se de fato Jesus morreu pelos nossos pecados e a gente sabe que Ele nos redimiu e a morte é apenas uma ponte para a vida eterna. Só faz sentido se for isso. Né? Então, eu estou expondo um texto de Pedro aqui. Eu estou expondo um texto de Pedro. Não é um vídeo aqui, né, totalmente apologético, que eu vou dar todas as respostas apologéticas aqui. Não é. Eu estou expondo as escrituras sagradas nesse momento aqui. Tá? Mas Pedro deixa claro que a morte de Cristo não foi apenas um exemplo, mas foi uma morte pelos nossos pecados. E isso ficou claro aqui quando ele termina o verso 24 dizendo: por suas feridas vocês foram curados. Por suas feridas, por suas chagas. Né? Alguns teólogos analisaram esse texto aqui e viram que feridas ali são feridas de açoites. Né? Açoites que um escravo leva. Entende? Então, de alguma forma, Pedro está conectando o sofrimento daqueles escravos com o de Cristo. É óbvio que numa escala muito maior de Cristo, que foi pelos pecados. Tem algo espiritual na morte de Cristo. Né? Porém, ele sofreu no corpo. É de fato um açoite, algo que rasga a carne, que rasga o corpo. Só que Pedro diz assim, ele traz uma informação espiritual, que pelos sofrimentos de Cristo, pelas feridas abertas no corpo de Cristo, por todo o sofrimento, né, corporal e espiritual também, a ira de Deus caindo sobre ele, por essas feridas vocês foram sarados, né? Ou seja, pelas feridas de Cristo, vocês foram curados. Vocês agora têm acesso a Deus. Vocês estão limpos, né? Ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos, né? Como carmesim, como sujo, eu tornarei vocês brancos como a neve. É o que a palavra de Deus diz. Né? Mas pelas feridas de Cristo isso é possível, somente por elas. Né? A ira justa de Deus estava sobre ele, para que não caísse sobre a gente. Né? Então ele ressuscitou dos mortos
totalmente restaurado ali, para que a gente também pudesse ser restaurado, para que os nossos corpos, né, fossem restaurados e a gente vivesse toda a eternidade com Deus, puros, sem pecados também, como Cristo é. Nunca mais o pecado vai atormentar a nossa vida. As angústias dos pecados nunca mais estarão em nossos corações. E a nossa alma anela por isso. É só a gente consultar a nossa alma e a gente vai ver que os impulsos da nossa alma é para isso. Né? Como a gente queria habitar sem as angústias, sem os pecados, sem as dores, sem os sofrimentos, sem as lágrimas. A nossa alma clama por isso. E Cristo na cruz respondeu ao clamor da nossa alma. É possível esse clamor da alma cessar. E só em mim isso cessa. Eu levei os pecados de vocês e eu vou voltar um dia para mostrar que o que eu fiz teve um propósito e eu vou calar a boca de todos aqueles que disseram que isso é uma mentira. Eu vou mostrar que tudo que eu fiz é verdadeiro e que a remissão dos pecados também é verdadeira. E existe um estado eterno que a alma de vocês anseiam. A alma de vocês anseia por isso. Eu vou mostrar que esse dia vai chegar. Creiam em mim e vocês terão a vida eterna. Por minhas feridas vocês são curados. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é apenas um exemplo a ser seguido, mas é um caminho de salvação, de remissão de pecados. O ser humano é sim pecador e em Cristo está a morte dos pecadores e também em Cristo está a vida dos pecadores. Então a gente encontra não é um paradoxo, mas a gente encontra essas duas verdades em Cristo. Que em Cristo os pecadores morreram e em Cristo os pecadores viveram. Então, essa é a verdade que Pedro sustenta aqui. Então, eu quero terminar aqui citando um teólogo canadense chamado D.A. Carson. Né? Diante de todo o sofrimento, a gente sabe que esses escravos sofriam, eles tinham dúvidas, eles tinham questionamentos. Pedro está lembrando aqui do que Cristo fez, que em Cristo Deus não estava indiferente aos sofrimentos, mas em Cristo Deus estava sofrendo junto dos homens. Ele não ficou fora do sofrimento, mas em Cristo ele habitou no sofrimento e o sofrimento habitou nele, sendo ele o homem que mais morreu, que mais sofreu, sendo que ele também era Deus. Como João diz, a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Como Carson diz, né? Você pode confiar num Deus soberano que sangra por você. Ou seja, ele é soberano, ele é o dominador de todas as coisas. Mas a prova de que ele não brinca com o sofrimento humano, a prova de que os humanos não são um fantoche nas mãos de Deus, como alguns querem dizer, né? E que esses escravos poderiam ter várias dúvidas, vários questionamentos, porque eram escravos. Estavam em Cristo, mas eram escravos, eram açoitados por fazer o bem. A prova de tudo isso, desse sofrimento, que nós não somos um fantoche na mão de Deus. A prova de que Deus não está brincando com a humanidade é que Cristo era o Deus encarnado e se tornou fantoche nas mãos dos homens. Em Cristo, Deus mostra que não está brincando de ser Deus. Em Cristo, Deus mostra que não está brincando com a humanidade. Em Cristo, Ele mostrou que por total liberdade, por amor, Ele resolveu sofrer. Ele resolveu entrar na história do sofrimento para redimir a história dos homens. Você pode confiar, escravos, né? Você pode confiar que luta contra os seus pecados. Você que luta com o sofrimento. Você pode confiar em um Deus soberano que sangrou por você na cruz. Então, as respostas que você não tem, as dúvidas que você tem, que talvez nunca serão solucionadas, você encontra ali um refrigério aos pés da cruz, onde você sabe que o Deus Criador não brincou com você, mas que Ele estava ali sangrando por você e ressuscitou dos mortos para mostrar que nele você morre e nele você vive. Que Deus abençoe sua vida, que Deus nos abençoe e que a gente possa confiar nele, porque ele sangrou por amor a nós. Essa é a mensagem de Pedro àqueles escravos. E essa é a mensagem de Deus para a gente hoje também. Que Deus te abençoe em Cristo. Amém.